Olá, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Conexões. Eu diria que esse Conexões é o mais especial de toda a nossa história. Nós vamos conhecer a história do maior político cearense de todos os tempos, na minha opinião e na opinião de muita gente, governador do estado do Ceará por 3 mandatos, 2 vezes senador da República, ex-presidente de um grande partido nacional e, repito, um dos maiores cearenses e o maior cearense vivo da atualidade. Poxa. Eu estou falando com sinceridade do meu coração, do senador Tasso Ribeiro Gereissati. É uma honra muito grande, senador, estar aqui podendo conversar com o senhor. Não, eu que agradeço e agradeço a generosidade das tuas palavras, que realmente deixa a gente até meio embaraçado. Mas, enfim, eu sei da sua ligação, inclusive, com a minha família, então talvez deva isso, essa generosidade toda. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado e é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Eu me lembro muito da sua primeira campanha, o Tasso, o galeguinho dos olhos azul, né? E agora eu estou vendo que realmente é azul, é a primeira vez que ele está vendo de perto aqui. E repito, uma honra conversar com o senhor. Senador, mas vamos começar pelo começo. Eu queria que o senhor mostrasse para os nossos milhares de telespectadores, ouvintes, internautas, como é que foi o início da sua vida, a sua infância, os seus estudos. O senhor, para quem não sabe, perdeu o pai muito jovem, com 14 anos de idade apenas. Eu queria que o senhor relembrasse esses momentos importantes da sua vida. Bom, eu posso dizer que eu tive uma infância muito feliz. E como você disse, meu pai morreu muito cedo. Meu pai tinha 46 anos quando faleceu. Naquela época faleceu do coração. Naquela época não existiam os recursos que existem hoje. Minha mãe era muito moça também, tinha 37 anos, hoje seria uma garota. E teve a responsabilidade de ficar com 6 filhos. O mais velho, meu irmão Carlos, tinha 16 anos, eu tinha 14. E a mais nova, a Lia, que é a mãe do João, que você chamou de Joãozinho, tinha 9 anos, se eu não me engano. E daí as coisas mudaram um pouco, porque nós tivemos, principalmente, os mais velhos, que têm a responsabilidade de retribuir o que, principalmente, nossa mãe fez por nós, que ela abdicou de uma vida social, de uma vida mais intensa, para cuidar dos filhos, e nos preparamos para trabalhar muito cedo. Com 17 anos eu fui para São Paulo, nós morávamos nessa época no Rio, e fiz vestibular em São Paulo para a Fundação Getúlio Vargas. Eu fui junto com meu irmão Carlos e começamos a trabalhar. Entrei na faculdade e eu, no início, fazia faculdade de manhã e trabalhava à tarde, e acabei por terminar fazendo ao contrário. Trabalhava de manhã e fazia faculdade à noite, até o momento em que nós decidimos, meu irmão e eu, que um de nós tinha que voltar para o Ceará, e eu voltei para o Ceará e aqui vim trabalhar nos negócios da família. O senhor me permite fazer uma pergunta? Claro. Como era a sua relação com seu pai? É óbvio que, como que quem cuidou da família foi a sua mãe, a sua relação com a sua mãe é muito forte. Mas como era a relação, mesmo aos 14 anos, o senhor tinha uma relação legal com seu pai? Como é que era? Tinha, mas naquela época, o que nós tínhamos? Uma relação muito grande de admiração, de amor e admiração. Mas naquela época, os pais, principalmente para os filhos
ainda menor e não tinham essa relação que nós temos hoje, quase de igual para igual, de bater papo, conversar. Havia uma certa distância e aquela noção de respeito e de distância. Eu nunca deixei de chamar ele de senhor, nem minha mãe de senhora. Hoje eu vejo os filhos aí chamando de você, tranquilo, que me estranha, até alguns chamam pelo primeiro nome. Mas, enfim, então eu acompanhei mais de perto o final da vida política dele e me lembro, assim, não com precisão das suas principais iniciativas empresariais, dele falando sobre isso dentro de casa. Mas, enfim, não era uma relação de troca frequente de ideias, nem podia ser também, mas não era o que era da época, mas uma relação de muita admiração e amor. O primeiro shopping center do Ceará, o Center 1, como é que foi essa história, senador? Bom, o Center 1, como eu disse para você, eu morava em São Paulo nessa época, e um dos grandes sucessos comerciais, empresariais de São Paulo era o Shopping Center Iguatemi, era o único shopping center que existia em São Paulo, se não me engano, do Brasil, mas o único shopping center no Brasil. Brasília tinha certo, no planejamento do Niemeyer e do Lúcio Costa, tinha uma coisa da iniciativa pública dentro do planejamento, meio parecido com o shopping, mas não era propriamente um shopping. E feito pela família Matias, construtor Alfredo Matias. E eu ia muito lá. E quando tive a oportunidade de viajar para o exterior, nos Estados Unidos principalmente, eu conheci. E quando eu resolvi voltar para o Ceará, de acordo com a família, naquela época a casa que pertencia a meu sogro não, o sogro do meu irmão, que chamava Raimundo Oliveira, ele tinha falecido, e a família resolveu colocar à venda. Era uma casa bonita, na Santos, onde era o Center 1, não sei se chegou a conhecer. Sim, o quarteirão inteiro. Era o quarteirão inteiro e a casa ficava assim no centro do quarteirão, no alto, um estilo de colonial americano, uma casa muito bonita. E resolveu vender aquele terreno. E eu disse para o meu irmão, por que nós não compramos? Eu sabia que estava vendendo, o meu irmão já era casado, nós poderíamos comprar esse terreno e fazer um empreendimento imobiliário, e que eu pensava fazer um mini shopping center, porque era um shopping center baseado aqui em Fortaleza, aonde havia um hábito muito, muito forte das pessoas. Eu não sei se você chegou a pegar essa expressão, ir para a rua fazer compra. A rua era o centro. Era o centro. Vamos, o que você vai fazer hoje? Eu vou para a rua. Você vai para o cinema? Eu vou para o cinema na rua, que era o São Luís. O São Luís, e tinha outro, era o Majestic, não, como era o nome do outro? Tinha o Diogo. Tinha o Diogo. Cine Diogo, e tinha outro, Jangada. E tudo era na rua. E não havia praticamente comércio de bairro. E eu, junto com outras pessoas, vamos fazer um shopping center. E ele era mini porque nós tivemos muita dificuldade na época, porque a concepção do shopping tinha que ter uma âncora, uma loja grande que atraísse o público e servisse de atrativo para que as pessoas fossem lá e comprassem nas lojas menores. Nenhuma loja grande se interessava em vir para o Ceará. Nós acabamos conseguindo, na época, era um sucesso de lançamento no Rio, em São Paulo,
um grande hipermercado, que era o primeiro no Brasil, chamado Jumbo. Jumbo. Era o hipermercado Jumbo que virou um sucesso. E eu, conversando, tive contato com o dono do Jumbo naquela época, hoje um empresário bastante conhecido, Abílio Diniz, e ele disse, rapaz, o Ceará é muito longe. Aí foi o seguinte, eu lhe dou todo o know-how, me dê um percentual pequeno e que eu lhe dou o nome e lhe dou o know-how. E eu tinha 22 anos, né? Até hoje eu brinco com eles, rapaz, será? Quando eu saí de lá, é verdade, eu fiquei meio assim, porque eu pensei, esse cara é muito irresponsável, dá o nome dele e o know-how dele para de 22 anos. E assim, quando nós conseguimos o Jumbo, nós fizemos o planejamento do Center 1, que também já tinha essa concepção, porque eu tinha visto lá fora um cinema. Era um cinema, ainda não tinha esse cinema multiplex que hoje tem em todo lugar. E junto com dois jovens, três, com o Jumbo e a ajuda deles e a liderança deles, nós fizemos. E foi um sucesso. E os problemas do Center 1 começaram pelo excesso de sucesso. Porque quando você vou fazer um estacionamento, é louco fazer estacionamento, a rua toda para estacionar, ninguém vai precisar de estacionamento, vai gastar muito dinheiro. Então foi a falta de espaço para se expandir e o problema de estacionamento, que realmente ficou muito pequeno. Como é que surgiu a ideia de, vizinho a Salina Diogo, o senhor fazer esse mega empreendimento, o shopping da família cearense, o Iguatemi? Aí foi devido a esses problemas que eu lhe falei. Uma necessidade enorme, uma pressão enorme de lojistas que não tinham vindo para o shopping, para o Center 1, de virem para o shopping, e começou, vamos dizer, a crescer a ideia de outros empresários de fazerem uma coisa semelhante, porque no Iguatemi não dava mais, no Center 1 não dava mais. O local, a ideia do local. A do local, bom, esse nós fizemos com mais cuidado. O que eu fiz? Nessa época, eu disse, agora vamos fazer um shopping center lá americano. Realmente um shopping center dos padrões que os americanos fazem, como eles fazem, com conceitos teóricos de shopping center. E eu contratei uma empresa americana, uma consultoria americana especializada em shopping center e que tinha uma experiência de muitos anos, desde praticamente o início da era de shopping centers americano. E primeiro eu fiz uma visita aos Estados Unidos com eles, em que percorri alguns estados americanos com eles como guias ou professores. Esse shopping center deu certo por causa disso, esse não deu certo, esse é um shopping para mais alta renda, esse é um shopping mais popular. Enfim, esse é um grande sucesso. E eu vi todo tipo de shopping lá e os contratei primeiro para isso e depois eles fizeram um estudo de mercado. Fizeram um estudo urbano de Fortaleza para onde a cidade iria crescer. E o Grupo Terra, que era era um grupo de letra imobiliária muito grande na época. Você conheceu o Grupo Terra? Bom, a área imobiliária... Caderneta de Poupança Terra. Caderneta de Poupança Terra. Tinha comprado esse terreno aqui e estava fazendo um grande loteamento. Estava planejando fazer um grande loteamento. Mas estava começando... E o estudo deu a área por aqui. Qual era o problema? Acesso, né? Eram os acessos que eram limitados, mas o ponto central já estava identificado. Já estava identificado e
fizemos o contato com o Grupo Terra e compramos o terreno já com todo o planejamento de como ele iria fazer, de uma primeira fase, de uma segunda fase, de uma terceira fase. Aí já com outra visão das lojas âncoras em relação à Fortaleza, nós trouxemos a Mesbla para a primeira loja fora de centro da Mesbla, uma loja muito grande, que era a grande loja de departamento do Brasil na época. A outra loja que estava, era uma cadeia que você conhece, ultra tradicional, mas era uma loja de tecidos que estava passando para ser loja de departamento, que era pernambucana, era Casas Pernambucanas, lojas, enfim. E a partir daí, supermercado Pão de Açúcar. Os cinemas já foram mais salas. Já foram. Sendo que o Pão de Açúcar também já era hipermercado, não era o Pão de Açúcar, já não chamavam mais de supermercado, de Pão de Açúcar, chamava de Extra. E aí fizemos um negócio que chamamos de primeira fase, mas já pensando em segundo, até porque nós tínhamos aprendido com o Cetero, já pensando em sua expansão. Foi um sucesso maior ainda, né, senador? Engasgou os 2 primeiros anos, foi devagar por causa do problema de acesso. Aqui era uma rua bem estreitinha, que descia. Aqui que o senador está falando é a Avenida Engenheiro Santana Júnior, né? É Santana Júnior. Quando chegava aqui no Rio Cocó, ele tinha uma pontezinha pequena que quando chovia ela inundava. E então nós conseguimos na prefeitura fazer dobrar essa avenida, depois do lado de lá, e aí a coisa realmente fluiu. Última pergunta empresarial que eu estou doido para lhe perguntar sobre política. Para quem não sabe, hoje é nós estamos gravando esse programa no dia 9 de janeiro de 2023. E todo mundo sabe o que aconteceu ontem e a gente vai comentar isso aqui. Não posso me furtar de comentar isso com o nosso senador. Mas a Coca-Cola, nunca vou me esquecer, eu estava na Praia do Futuro, menino velho, quando começa a vir uma ruma de caminhão da Coca-Cola, passando ali, um verdadeiro, sabe, comboio de caminhões da Coca-Cola, eu achando aquilo maravilhoso, Coca-Cola. Como é que surgiu a ideia da Coca-Cola no Ceará e depois a sua expansão? Bom, na verdade a Coca-Cola foi um acaso, porque houve o antigo dono da Coca-Cola no Ceará, o grupo dono da Coca-Cola teve dificuldades enormes de relacionamento com a Coca-Cola Companhia Americana, que foram se avolumando. Essa história aqui é bastante conhecida pelo pessoal mais antigo. E acabou no rompimento da Coca-Cola com esse grupo cearense. Isso para não falar de alguns absurdos, né, que a gente vai se furtar de falar aqui. Né? Era uma figura, vamos dizer, no mínimo exótica, que era o dono da Coca-Cola aqui. E ele também era dono na Bahia, se não me engano. Bom, aconteceu que a Coca-Cola rompeu e ficou num litígio com esse grupo durante muito tempo, num litígio jurídico em que nem havia a Coca-Cola do grupo local, porque ele tentou imitar a Coca-Cola com concentrado e tal, e a Coca-Cola também não podia abrir. E me procuraram, na época talvez, enfim, eu era muito jovem e queriam talvez um empresário que tivesse energia para entrar no meio de uma confusão daquela, que era uma confusão grande por causa do litígio jurídico. E eu topei a briga. E nós
enfim, foi difícil a briga, difícil o início, porque nesse meio tempo a nossa concorrente ganhou muito espaço, que era a Pepsi Cola. Ganhou muito espaço, entrou muito no mercado, nós ficamos fora do mercado muito tempo, então para retomar esse mercado foi uma luta muito grande. E nós conseguimos retomar o mercado, retomar a liderança e depois nós fomos, através de aquisições e fusões, hoje nós estamos fazendo o Grupo Solar, que é um grupo que vai da Bahia e pega todo o centro, o norte, todo o norte do Brasil, todo o Nordeste, parte de Mato Grosso e parte de Goiás. Isso é para vocês conhecerem o empresário Tasso Gereissati, que a gente só conhece o grande político e a gente desconhece o empresário. Ele pegou uma marca que estava, me permita dizer o nome, queimada aqui no Ceará, por conta de outro grupo, e transformou nessa potência chamada Solar. Nos Estados Unidos, senador, existe uma máxima que diz que se você quer ser político, fique rico antes, porque aí você vai ser um político que não vai ter outro interesse, porque você já está rico. Ou seja, faça a sua história pessoal, depois você entra na política. E o senhor seguiu, talvez sem saber dessa máxima, esse caminho. Como é que o Tasso Gereissati entrou na política? Eu queria que o senhor voltasse aí na época do SIC, como é que foi essa política classista, né, patronal, depois, quem foi que lhe deu corda? Meu amigo Otto de Sá Cavalcante diz que todo homem é movido a corda. Quem foi que lhe deu corda para entrar na política, senador? Bom, também foi meio um acaso. E não foi uma coisa e depois a outra, foi durante. E sem intenção de entrar na política. Quando começamos aqui, quando eu voltei para cá e começamos a trabalhar na área empresarial, nós vivíamos uma ditadura militar. E no Ceará não vivia um momento muito difícil, porque era um estado famoso no Brasil por ser o estado dos 3 coronéis. E houve um acordo famoso que falava que o estado era 33% de um coronel, 33% de outro, não sei o quê. O Ceará estava numa situação financeira difícil. E mais do que isso, a autoestima do cearense estava muito em baixa. Ninguém acreditava no futuro do Ceará, o que poderia acontecer. Nós mesmos tínhamos muita dúvida. E nós começamos a fazer, através de alguns contatos com o empresário, com outro, nós começamos a fazer um grupo que se encontrava, começou, vamos dizer, ultra informalmente, batendo papo aqui, que num lugar que encontrava, no outro. Passamos a nos encontrarmos na sede da Federação das Indústrias, que era no edifício Jangada, ali no centro da cidade, quase esquina com a Praça Major Facundo, quase esquina com Praça do Ferreira. E final da tarde, um dia da semana, nós encontrávamos lá para... Quem eram as pessoas? Eram vários. Bom, tinha... Eu faria aqui uma homenagem, que acho que justíssima, é um empresário chamado Beni Veras. Eu não sei se também você não deve ter... O governador Beni Veras. Mas o Beni era um pouco mais velho do que os outros. Era uma pessoa brilhante, de uma cultura extraordinária e muito... era um democrata de coração e envolvido com o Nordeste. E a grande discussão nossa era justamente o futuro do Nordeste. Essa discussão evoluiu
para um pensamento que, sem democracia, o Nordeste não tinha espaço e nós não cresceríamos, não teríamos condições de sair daquelas condições que nós vivíamos sem que houvesse uma abertura democrática. Então, isso naturalmente levou a umas discussões mais políticas. Na época da ditadura militar, e nós, dentro dessa discussão da democracia, começamos a promover debates. Esse grupo, que o presidente da federação era o José Flávio Costa Lima, que viu que esse grupo batia papo ali, disse: vocês não querem assumir o SIC, que é a entidade mais antiga industrial do Ceará, é o SIC, não a Federação das Indústrias. A federação é depois que foram formadas as federações, as confederações oficiais. Acho que quem fundou o SIC foi o Valdir Diogo, o pai, o patriarca. Não, com certeza o pai. O Valdir já estava... Valdirzinho já é mais o pai. Talvez o pai ou o avô, não sei. Acho que tem mais de 100 anos o SIC. E aí essa garotada assumiu o SIC. E nós usamos justamente a estrutura do SIC para começar a fazer debates. Aí esses debates foram evoluindo, acabaram, como todos nós éramos muito jovens e muito audaciosos, começamos a trazer as pessoas de todas as ideologias, de todas as correntes de pensamento do Brasil, da esquerda à direita, jornalistas, intelectuais, políticos. Exemplo da esquerda e um exemplo da direita? Não, exemplo da esquerda acho que foi o próprio Lula e o Brizola. O Lula não era tão perigoso, entre aspas, do que o Brizola. O Brizola era, naquela época, o grande receio Então, ele, assim que chegou no Brasil, na anistia, nós chamamos ele para vir aqui. E ele veio aqui em Fortaleza falar no SIC. O Lula também, o senhor chamou? O Lula também. Os grandes intelectuais da época, líderes. E teve um movimento dos 8 de São Paulo, que eram os maiores empresários de São Paulo, que se uniram num grupo também pedindo a democracia, a redemocratização. E nós convidamos um a um que eles viessem aqui, e nós acabamos nos coligando, porque eles acharam extraordinário que no Ceará, lugar que a indústria ainda era nascente, não tinha essa expressão toda, um grupo de industriais, empresários, tivessem aquela visão que eles estavam dando, já que eles eram praticamente os maiores e mais importantes empresários do Brasil. E aí nasceu essa integração, chegou a questão da direta, a oposição estava destruída aqui, porque era a Arena e o MDB praticamente destruído pela coisa, gente muito boa, mas muito poucos, 2 ou 3 prefeitos. O Mauro Benevides, que tinha sido senador, eleito numa onda de oposição, que praticamente todos os senadores foram eleitos da oposição, mas não tinha uma estrutura, não tinha nada, os empresários não apoiavam o MDB, todos eram mais ligados à Arena, com medo da repressão, e nós resolvemos apoiar primeiro as diretas já. Então, nós praticamente colideramos o movimento de diretas já aqui no Ceará. E aí fizemos um contato muito perto com os políticos, não só daqui, como fora daqui, de oposição. E, quando não deu certo as diretas, apoiamos a candidatura do Tancredo, que também não tinha uma base aqui, e nós fizemos o movimento Tancredo Neves aqui. O senhor chegou a ser filiado ao PP do Tancredo, não? Não, mas naquela época, eu acho que o Tancredo já era PMDB, não era mais PP. Era na época da candidatura dele. Acho que depois, senador. Acho que era PMDB no começo.
Eu acho que O senhor está vendo que eu estou lhe testando, né? Mas minha memória não está boa mesmo. Está assim, excelente, né? está melhor do que isso, impossível. E aí, bom, nós tivemos um contato com um grupo que fazia a candidatura do... E coincidiu também que naquela época, o nosso governador de então era o Gonzaga Mota, nosso amigo, que nós tínhamos mais ou menos da mesma geração, ele um pouco mais velho. E o Gonzaga tinha sido eleito num acordo entre o Adalto Bezerra, o Virgílio Távora e o César Carlos, que eram chamados os três coronéis. O porquê desse acordo? Porque os três estavam, cada um reclamando para si o governo do Estado que era apontado pelo governo central, pela ditadura. Como eles não chegaram a um acordo, eles escolheram um terceiro, que era o Gonzaga Mota, um técnico, e dividiram, aí veio a história do 33, e dividiram que o Gonzaga teria que dar 33% da secretaria, dos cargos, para cada um dos três. Embora ele fosse ligado mais ao senador Virgílio Távora, né? Embora ele tivesse uma ligação maior com o Virgílio, com certeza. E o Gonzaga, no final do governo dele, quando começou esse movimento, acabou rompendo com os três coronéis. E os três coronéis se uniram, em função do rompimento com o Gonzaga, e lançaram o Adalto Bezerra para governador, já para derrotar, para suceder E o Gonzaga não encontrou no MDB não tinha estrutura, como eu disse. Nem estrutura, nem recursos, nem políticos, enfim. E teve a ideia, e o Gonzaga é um sujeito muito inteligente, muito preparado, um bom economista e muito criativo. Ele e também muito audacioso. O Gonzaga sempre fez coisa muito audaciosa. E resolveu lançar alguém fora da política tradicional. Detalhe, né, senador? Não tinha reeleição naquela época. Não. Então resolveu chamar alguém da coisa. E como nós estávamos muito integrados com a oposição, em função de tudo isso que eu falei, direto, e com ele também, porque ele também foi nessa linha, ele lembrou de pegar alguém do SIC. E, por algumas razões, ele pensou no meu nome e me chamou. Me permita fazer uma pausa, até para a gente beber uma águazinha. A conversa é tão boa que ela vai fluindo e o tempo vai passando e a gente não vai percebendo. Vamos fazer uma pausa e a gente volta já já com esse bate-papo que foi o melhor, está sendo e vai ser por muito tempo o melhor Conexões da história. A gente volta já já. De volta com Conexões especial Tasso Gereissati, um programa histórico e que a gente tem que tirar aqui, usufruir aqui, com todo respeito, de cada milímetro quadrado da inteligência do senador Tasso Gereissati, que está contando aqui a sua magnífica história, o maior cearense vivo da atualidade e um dos maiores cearenses de todos os tempos. Estou dizendo isso não é porque eu estou na frente dele, não, é porque eu sempre digo isso. Muito obrigado. E eu vou falar de coisas aqui que o senhor fica à vontade, senador. A gente fez aqui um filtro, mas eu, na hora do vamos ver aqui, vai vindo, vai fluindo e o senhor fica à vontade de responder ou não. O senhor participou de uma campanha muito difícil, a sua primeira campanha política ao governo do Estado, contra os coronéis, né, os conhecidos coronéis, e venceu. Mas o senhor pensava que não ia vencer. Como é que foi essa luta? Diga em rápidas palavras.
Bom, na verdade, quando nós fazíamos qualquer... Acabei aceitando por várias razões. Eu nunca tinha feito um discurso na minha vida, nunca tinha subido no palanque e nunca tinha pensado em entrar na política, apesar do meu pai ter sido político. E nós tivemos uma reunião no SIC, em que eu disse para o Beni que se alguém de nós tinha que ser candidato a governador era ele, porque, como eu disse, ele era como se fosse um guru. E desse grupo fazia o Amarílio Macedo, o Sérgio Machado, o Assis Machado, o Byron, eu tenho medo de esquecer, Lauro Fiuza, enfim, desse grupo resolveu, disse, vamos para marcar uma posição, vamos mostrar para o cearense que política daqui não só são esses três dividindo o cargo, não é dividindo o cargo, vamos levar a proposta, e eu topei. A campanha, na verdade, eu diria que foi muito difícil no início e depois foi uma das campanhas que eu fiz, talvez das mais fáceis. Porque houve uma adesão da população. Eu não sei por que isso, um dia alguém vai ter que estudar, mas houve uma adesão da população. Mesmo do interior, porque naquela época tinha um cabresto, aquele negócio. Não, no interior não tinha prefeito, não tinha liderança. Um município que eu nunca tinha ido, município que eu não tinha, que nós chegávamos e não tinha quem nos recebesse. E nós saíamos ali, subia em cima de um palanque que a gente montava, e teve vários fatos interessantes, mas enfim, em determinado momento, essa coisa de psicologia de massa, houve uma adesão da população. E Tasso Gereissati estava eleito governador do Ceará. E depois de um tempo de campanha, a campanha foi muito longa, naquele tempo a campanha era muito longa, era o princípio da televisão também, não sei se era o princípio, já tinha televisão mais liberado, porque antes tinha um negócio de um retrato e dizia fulano de tal, mas essa é o que tinha mais... Foi mais profissional, vamos Foi dizer mais assim. profissional. Né? Né? Nós tivemos um certo profissionalismo que os outros não tinham. Nós contratamos uma empresa de marketing, contratamos o Ibope. Fizeram o que os empresários fazem nas suas empresas, né? E que pouca gente fazia na política, hoje todo político faz, mas empresa de pesquisa, etc., e de repente, quando vimos, estávamos na frente. E aí realmente ficou difícil segurar. Houve veja você como é a vida, houve um determinado momento que parou de crescer porque no interior, principalmente na região do Cariri, tinha a lenda de que o padre Cícero dizia que para os fiéis prestarem atenção que ia aparecer um anjo de olho azul, que era o diabo, que era o comunismo, que ia chegar, mas vinha disfarçado de... Isso foi a única coisa que pegou. Chegou a afetar, realmente deu. Chegou a afetar, não de cair, mas de parar o crescimento. Havia muita, hoje menos, ainda existe no interior, mas aquele misticismo do negócio do diabo, do padre Cícero e tal. E quem me ajudou muito foi porque a visão que o comunismo era contra a religião, contra os católicos. E quem me ajudou muito a desfazer isso foi o Dom Aloísio, que permitiu que ele não chegou a dar declaração, mas permitiu aparecer na televisão me dando a comunhão. E aí... Amenizou um pouco esse... Aí mudou, né? Totalmente. Amenizou não, mudou totalmente. E Dom Aloísio, eu acho que você chegou a conviver com Dom Aloísio. Sim, Dom Aloísio. Dom Aloísio era beijei a mão de Dom Aloísio. Era quase que uma lenda aqui. Ele não era
Infelizmente, depois ainda não tivemos nenhum arcebispo que tivesse o carisma dele. Como é que foi assumir o governo do Estado? Como é que foi a sua primeira gestão? Um impacto de um empresário governador do Estado. O que é que o senhor tomou de decisão para mudar essa face do Ceará definitivamente? Bom, primeiro foi a escolha do secretariado, com a participação muito ampla da sociedade cearense, em que nós ouvíamos grupos ligados à educação para escolher o secretário de Educação, a saúde, para escolher o da saúde, etc. E essa escolha foi muito na procura dos melhores, boa parte deles técnicos, e alguns políticos também que tivessem uma vocação para aquela área. Por exemplo, nós colocamos um grande político, antigo político da oposição aqui, que era do nosso lado, que era o Barros Pinho. Chegou o Barros Pinho na cultura. Era poeta, etc. Me lembro como se fosse hoje, senador. Tudo que o senhor está falando aí, eu me lembro milimetricamente. Eu sou seu fã, rapaz. Sou seu fã. Mas a idade é que é pouca, a diferença é que é grande. E fizemos como exemplo. Bom... Lima Matos, que eu conheci ali. Era do Banco do Nordeste, se não me engano. Ele era do Banco do Nordeste. Mas Lima Matos não era político, era um técnico da fazenda. Bom, foi feito o secretariado, e aí começou já com problemas, segundo escalão, que era a presidência de Coelce, presidência de Cagesse, enfim, todos o segundo escalão, que era muito grande, em que eu recebi, na época, uma comissão de deputados estaduais, e essa comissão de deputados estaduais trazia a lista dos nomes que eu deveria nomear. Daí teve o primeiro conflito, né? Nós demos uma certa independência aos secretários, e esses secretários fizeram uma opção técnica dentro das suas secretarias, dentro de um organograma que nós tínhamos. Mas não tínhamos o maior problema, era o atraso do funcionalismo. E algumas categorias, como os professores, já estavam atrasados, acho que quase um ano, mais de 6 meses. Eu me lembro da Gonzagueta, se lembra? Das Gonzaguetas. Esse atraso fazia que os funcionários públicos, para poderem sobreviver, eles recebiam um papel chamado de Gonzagueta, que você usava nas lojas, e as lojas podiam depois receber do Estado. Então, nós resolvemos fazer um recenseamento dos funcionários do Estado. Qual é o verdadeiro quadro de funcionários? Eles tinham uns fantasmazinhos, né? Não, muito fantasma. Bom, então começamos a levantar quantos eram, quem não aparecia faz tempo. Organizar o meio de campo, né? Organizar secretaria por secretaria, departamento a departamento, Estado a departamento. E nós chegamos a um número aproximado, vou dizer aproximado, de 30 mil funcionários que não apareciam. Meu Deus do céu. Nunca, ou apareciam de vez em quando. Então, essa foi a primeira lista. Nessa lista, nós demos 30 dias para os funcionários aparecerem, senão seriam demitidos. Então, houve uma leva de demissão muito grande. Quando fizemos esse recenseamento, verificamos também que tinham funcionários com 2, 3, 4, 5, 6 empregos. Evidente que a pessoa não podia trabalhar em 6 empregos. E aí, fomos fazendo uma escala nessa linha, e nós conseguimos dar uma enxugada na folha só de quem não trabalhava. Existe muita gente, você foi duro com o funcionário. Eu não fui duro com o funcionário. Eu fui duro com quem não trabalhava do funcionalismo público.
o mais interessante, nós tínhamos funcionário morando em Paris, nós tínhamos funcionário morando em Nova York, mais de um, para você ter uma ideia de como era. E a fazer um esforço do outro lado na arrecadação da fazenda, de fazer, que o Lima Matos foi muito bem, de fazer uma profissionalização e um sistema de arrecadação ultra profissionalizado, que deu um aumento de receita grande, que também causou insatisfação, evidente. Faz parte. E daí eu acho que mais ou menos 6 meses nós conseguimos equilibrar as contas. Equilibrar as contas, já sobrar um pouquinho e começar a pagar o funcionalismo, mas pagar o atrasado. E chegamos no final do ano tendo pago o atrasado e em dia, pagando em dia o funcionalismo da época. Qual foi, na sua própria opinião, o seu maior legado como governador, as suas maiores obras, aquilo que realmente lhe traz satisfação e que o povo reconhece como as suas maiores obras? Olha, é difícil dizer, porque eu acho que nós conseguimos trabalhar em várias áreas, mas para minha realização pessoal, aquilo que eu boto a cabeça no travesseiro e digo, meu Deus, consegui isso, e dever cumprido, é a redução drástica da mortalidade infantil. Antes de eu assumir o governo do Estado, da primeira vez, quando nós tínhamos essas conversas, o Ceará era conhecido, não só o problema de ser conhecido, mas que era uma realidade por ter uma mortalidade infantil semelhante às da África. E a própria Unicef, você conhece, é um organismo da ONU internacional, no final do meu governo, preparou um relatório como o melhor programa infantil do mundo, com melhores resultados, que nós ganhamos uma placa da ONU. Já no governo Ciro, o Ciro foi receber a placa por esse trabalho. Portanto, isso não foi meu secretário que disse, não, isso foi um relatório preparado e acompanhado. Isso acho que foi internamente a minha maior alegria. Mas sentir a mudança fundamental na imagem do Estado lá fora, chegava, eu sou cearense, disse, você é do Ceará, que fizeram isso, que é isso, é isso. Lembro da manchete do Estado de São Paulo, o governador que não quebrou o seu Estado. Com as contas todas em dia, com nenhum banco. Então, a credibilidade que o Ceará e o cearense passou a ter e a autoestima que eu lhe falei no início, que estava lá embaixo, foi o contrário, foi lá para cima. Então, esses dois pontos são, eu digo, para a minha consciência, é o que de mais importante. 2 perguntinhas. Eu sei que o senhor está doido para viajar, mas escute 2 perguntinhas. O senhor lançou Ciro Gomes, não na política, mas como governador do Estado, e daí um desenvolvimento da família Ferreira Gomes. E o Gonzaga Mota já dizia que a política é dinâmica. E bote dinâmica nisso. Como é que está a sua relação hoje com os Ferreira Gomes? Pessoal, eu tenho uma excelente relação com o Ciro, boa relação com a família toda, com os irmãos Ferreira Gomes, mas especialmente com o Ciro, eu continuo tendo ótima relação. Ele tomou um caminho diferente, nacional e aqui, e eu acho que eu nunca quis ser coronel. Pelo contrário, eu sempre quis acabar com a política coronelística daqui do Ceará, que está voltando, hein? E
de você cooptar os prefeitos pelo poder do governo e a política ser de adesão, essa coisa toda, eu não consegui. Isso é uma frustração. Mas, enfim, é isso aí. O Ciro quis tomar outro rumo, é um direito que ele tem, é uma liderança. Mas a relação continua muito boa. A relação pessoal muito boa. Para encerrar, 2 perguntinhas. Senador, eu lhe defendi tanto nos grupos de WhatsApp, porque o senhor foi um apoiador da Operação Lava Jato, mas o senhor declarou apoio ao Lula. Se o senhor puder em 1 minuto responder essa pergunta, muita gente está querendo ouvir isso do senhor. Se você observar que eu lhe falei da minha vida, nós começamos, antes de ser candidato, no período ditatorial, militar, defendendo que a única solução para o Ceará era a democracia. E quando eu vi a democracia em risco e o autoritarismo e a possibilidade de criação de perspectiva e ambiente para golpes, eu não tive a menor dúvida em apoiar um candidato que eu não tenho nenhuma afinidade, nenhuma não, principalmente na área econômica, não tenho nenhuma afinidade com o seu pensamento econômico, mas é um democrata. E qualquer coisa que ameaçasse a democracia, nós não apoiaríamos nunca. E eu já sabia disso. Eu disse isso aqui já na campanha em 18, quando alguns grupos ligados a nós aqui, nós pagamos caro por isso, disseram para nós apoiarmos o Bolsonaro, e que eu disse, eu não apoio. Desde que eu vi, e eu, como disse, minha juventude foi no período militar, que o Bolsonaro, primeira vez que eu digo nesse cara, de jeito nenhum, foi quando ele fez uma exaltação no plenário da Câmara ao coronel Ustra, que esse não era um homem só ideológico, de direita, extrema-direita, era um símbolo do mal, da pessoa perversa, que torturava por prazer. E esse sentimento eu percebi no Bolsonaro e no seu grupo. Então eu não tive a menor dúvida e torço. Não estou no governo, falei que não queria cargo no governo, meu partido, não estou, provavelmente vou fazer, não vou estar na política, mas algumas críticas ao governo nós vamos fazer, porque provavelmente nós não vamos concordar. Hoje é dia 9 de janeiro de 2023. Ontem, os 3 símbolos dos 3 poderes da República foram massacrados por vândalos, para não dizer terroristas. Qual é a sua visão sobre esse fato e o que é que isso mudou doravante no Brasil? Isso estava decantado pelo Bolsonaro. Desde que ele falou em Ustra para cá... Não podia dar em outra coisa. Não podia dar em outra coisa. Não foi uma tentativa golpista. A República Brasileira foi atacada. Não foi as instalações físicas, quebrar cadeira de um de outro. Foi as instituições democráticas do Brasil que foram derrotadas e comprovando tudo aquilo que, infelizmente, que eu tinha medo no Bolsonaro e percebia que é o que ele queria. Ontem, uma pessoa, minha amiga, que discutiu muito comigo esse ponto, me ligou e disse, você tinha razão. Só isso. Só isso. Senador, seu recado final para a humanidade. O senhor acredita no Brasil, na democracia brasileira? O Brasil tem futuro? Vai ser primeiro mundo algum dia? O Brasil melhorou muito. Eu acho que há um retrocesso depois desse caso na política, mas na economia, no social, na educação,
na própria saúde, com retrocessos, melhorou muito e vai melhorar muito mais. Não vamos ter percalços. Tenho preocupação grande com o programa econômico do Lula, do jeito que ele está começando. Acho que está com alguns equívocos, mas a longo prazo a curva tem a tendência crescente. Será que algum dia eu vou votar no Tasso Gereissati para presidente? Para presidente? É mais provável se você se filiar em Pacuti para prefeito de Pacuti.